Então, voltando. Então, quando ele não tem esses fatores, né, atendidos ali dentro da empresa, quando a empresa é um ambiente hostil para se trabalhar, etc., não faz com que o funcionário não fique insatisfeito, né? Você pagar um salário bom, você ter boas regras, ter uma boa estrutura de trabalho, não gera um fator satisfação. Então, as outras necessidades também precisam ser atendidas, né? Elas precisam estar ali atentas. Então, as empresas, elas precisam, né, se adequar a esse tipo de coisa. Não é fazer um projeto enorme. São, às vezes, pequenas campanhas que são feitas durante o dia a dia ali do trabalhador, que vai trazendo uma melhoria no ambiente, né? Uma melhoria na satisfação. Então é interessante a gente ver que às vezes ela pode fazer pequenas mudancinhas ali, né? Ajustar uma meta que é um pouco exagerada, que o funcionário ele nunca vai conseguir bater, que vai gerar insatisfação. Permitir pausas assim durante o dia, né, para o funcionário ter aquele tempo para respirar, para organizar suas emoções também em momentos de estresse que pode acontecer também dentro desses ambientes. Melhorar a comunicação, né, ter uma comunicação mais aberta com os colaboradores, deixar tudo bem claro, bem especificado, qual é a função de cada um dentro do ambiente de trabalho, para que não gere aquele conflitinho, né, mas eu tô fazendo, fulano não tá. Tô fazendo mais do que eu deveria, ou tô fazendo menos, né? Então, assim, é importante que essa comunicação seja bem aberta, bem clara com todos, né? Para que os acordos possam ser acordados da melhor forma, tanto para o colaborador quanto pro dono da organização ali, pro gestor, né? Então, é importante que a comunicação ela seja clara. Então, é 100% essencial a comunicação, mudanças de coisas que fazem ali durante o dia precisam ser faladas antes, né? Precisam ser discutidas antes, por exemplo, você vai precisar que um funcionário ele faça uma hora extra, vamos supor, no final de semana. E você vai chegar na sexta-feira para ele falando pro funcionário, fala, viu, você pode vir no sábado? Às vezes acontece. Mas e se o funcionário já tinha se programado para fazer outra coisa, né? Então essa comunicação ela precisa existir antes, ela precisa ser prevista antes. Então você não vai fazer em cima da hora ali, você vai reservar um pouco do seu tempo para falar já com o funcionário que, olha, no sábado a gente vai precisar, tá? De hora extra, você vai poder ficar, você já tem algum compromisso? Então é esse tipo de comunicação que precisa em várias outras partes também serem discutidas, né? Também serem faladas. Então a gente pode ver com o Tia Benato que as pessoas deixaram, né, de ser apenas meros instrumentos de trabalho ali, deixaram de ser apenas mão de obra, né? Então ele diz que as pessoas não são recursos, são seres humanos com necessidades básicas a ser atendidas, né? Necessidades e expectativas. Então essa é a base, né? Então, ou seja, a gente precisa, né, criar um ambiente saudável para que as pessoas possam se desenvolver. E ter uma liderança que estimule esse ambiente também é super importante, né? Fazer com que o funcionário se sinta parte da equipe de forma, né, integral ali mesmo, porque às vezes a gente vê um funcionário que é mais tímido, que não tem, né, aquele jogo de cintura que a gente fala e acaba se isolando do restante da turma. Então é preciso que ele também esteja agregado ali nas participações, nas decisões, nas opiniões a serem escutadas. É importante que todos se sintam confortáveis dentro desse ambiente para que gere mais satisfação, para que não só a empresa possa ganhar em questão de lucros, né, de dinheiro que a gente, né, não possa ganhar somente dinheiro, ela possa ganhar também o carinho, porque é super interessante, super bonitinho. Eu acho que quando a gente chega pra conversar com uma pessoa assim que é mais velha,
E ela diz, eu trabalho há 25 anos na empresa, eu trabalho há 50 anos na empresa. Aí você pergunta, mas o senhor gosta? Ele fala, eu amo trabalhar naquele lugar. Então você já vê que o ambiente é um ambiente gostoso, saudável para a pessoa crescer, né? Então se a empresa ela pode ter essa opção de não ser só bem vista financeiramente, né, no mercado de trabalho, mas como também um ambiente seguro e saudável para todos os colaboradores, isso é super interessante. E eu acho que ninguém perde nesse esquema, né? Todos ali saem com as suas expectativas e necessidades atendidas, porque a empresa precisa também de um colaborador que esteja ali, né, interessado no que ele está exercendo, interessado na cultura da empresa, né, que ele esteja alinhado ali com as expectativas da empresa também. Então isso é muito importante as empresas conseguirem hoje trazer esse tom mais familiar, né, para dentro das organizações. Aí a gente pode ver que então o objetivo principal assim da psicologia organizacional é isso, é entender, né, como as questões emocionais e psicológicas dos colaboradores, elas influenciam ali no dia a dia do trabalho. Então ela vai estudar como que o desempenho tá, como que o engajamento tá, a questão da motivação, a questão do clima, né, do ambiente. Então ela vai olhar ao mesmo tempo como essas emoções influenciam dentro das organizações e como as organizações influenciam no bem-estar físico e mental das pessoas, né? Então, é praticamente isso. E também nesse TCC a gente conseguiu trazer uma questão muito interessante, muito importante que está sendo vista hoje em dia, né? A atualização da norma NR1. E essa norma, ela passou a ser incluída nas avaliações de riscos psicossociais, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, ela passou a ser uma questão de saúde e uma questão de segurança do trabalho também, né? Porque quando a gente falava em segurança do trabalho, o que era visto? Era, o funcionário precisa usar uma bota específica para desenvolver o trabalho, ele precisa usar um óculos de segurança, uma roupa mais segura para desenvolver a função dele ali. E deixou de ser apenas isso, deixou de ser apenas físico, né? Passou também a ser mental, passou a ser emocional. E quando a gente fala que passa a ser emocional, entra na questão de saúde de trabalho. Porque se o funcionário ele tá sofrendo com uma ansiedade, sofrendo com desenvolver um burnout ali ao longo da experiência profissional, então é preciso ser visto, né? Então acabou que virando uma norma ali que as empresas precisam se adequar também. É a mesma coisa se chegar no ambiente e identificar que o ambiente é muito estressante, tem muito ruído, acontece várias coisas pessoais, tem ali uma perseguição que às vezes pode acontecer também, questão de saúde mental, que a gente pode observar hoje em dia, muitas pessoas falando que são perseguidas, né, dentro da empresa, às vezes pelo colega de trabalho, às vezes por um gestor. Então é uma questão que precisa ser atendida, né, precisa ser vista e falada. Então deixou, né, de ser uma questão assim de ética, né, que só por ter ali. Agora é uma exigência, né, legal, que reforça, né, a importância de olhar para o trabalhador como um ser completo, né, de corpo, né, que somos, de mente e de emoções também. Então, a prevenção, ela deixou de ser apenas física, né, ela passou também a ser emocional. A gente precisa prevenir que o colaborador, ele não tenha, assim, questões emocionais a serem trabalhadas depois que exercer aquela função ali, né? Porque a gente precisa ver o ambiente, como está, medir esse clima organizacional. Então, aí a gente pode ver também a psicologia organizacional atuando na área de recrutamento e seleção também, né? Identificando talentos que se
que se alinhem com a cultura organizacional da empresa, sabe? Parou de deixar, de olhar somente o currículo, né? Somente a experiência profissional ali, começou a olhar o colaborador como uma pessoa que também pode se desenvolver ao longo do tempo, né? Então, no recrutamento e seleção, ela evita, né, que exista contratações que possam ser feitas erradas. Se você contrata um funcionário que não está adequado à vaga que ele vai exercer ali, ele acaba que, né, se você contrata um funcionário que ele não está alinhado com a vaga, né, com a vaga que ele vai preencher ali, você acaba contratando errado, né? E quando você contrata errado, você precisa ter muitas questões burocráticas, né? Você acaba perdendo tempo, você acaba perdendo dinheiro, a pessoa também fica estagnada numa função que ela não gostaria de estar exercendo. Então, é importante, né, essa parte do recrutamento e seleção para que a gente possa identificar qual colaborador vai se identificar melhor com o papel que ele vai exercer ali dentro da empresa. Então é isso. Aí a gente pode ver também a psicologia organizacional dentro das questões de treinamento e desenvolvimento, né? Treinar um funcionário ali desde o primeiro momento para que ele já saiba qual são as obrigações dele na empresa, né? Para que ele possa desenvolver o trabalho dele de uma forma tranquila, de uma forma leve, que não tenha sobrecarga emocional, que não tenha sobrecarga física também. Então, aí a gente pode ver no desenvolvimento a questão de treinamento de líderes, né? De gerências, de gestores. Então, é importante que a gente possa também desenvolver pessoas dentro do ambiente. Porque quando a gente desenvolve pessoas, a gente até acaba gerando um fator de satisfação, né? O funcionário acaba que ele se sente visto ali, né? O funcionário que se dedica, vamos supor, para a empresa, dedica o melhor de si, ele tem a perspectiva de crescimento profissional. E quando a gente faz esse desenvolvimento dentro das empresas mesmo, a gente acaba que retendo nossos talentos, né, que são pessoas que estão ali no dia a dia com a gente, retendo essas pessoas, desenvolvendo, treinando elas para serem profissionais melhores ao longo do tempo, para subir de cargo, se for o caso, né? Porque às vezes a gente tem casos também de pessoas que vão se aposentar, de pessoas que precisam, né, sair de licença, ou que acontece alguma coisa que não estava prevista ali. Mas precisa que exista esse desenvolvimento antes, né, que a gente possa identificar ali talentos dentro das organizações e desenvolver esses talentos, desenvolver a lideranças preparadas, né, desenvolver pessoas que estão aptas para exercer um bom trabalho. E é interessante nessa questão de desenvolvimento também quando entra a questão de desenvolvimento de liderança, né, porque daí a gente pode treinar líderes, né, para que eles sejam mais conscientes, que eles tenham a consciência do impacto que eles têm na vida dos outros colaboradores, né? Então, um líder bom, ele vai mudar tudo. E quando você tem um planejamento de carreira dentro ali da empresa, é mais interessante, porque a gente vê muitos funcionários que entram no ambiente e conseguem trazer novas ideias, conseguem trazer jeitos novos de trabalhar, de desenvolver aquela função ali, consegue melhorar uma coisa que era ruim. Às vezes o funcionário é muito bom manualmente, então ele pode, né, construir alguma coisa que favoreça a organização. Então, quando a gente consegue fazer o reconhecimento desses talentos, né, dentro da empresa, assim, é importante que a gente faça um plano de carreira, já tenha, na verdade, né, um plano de carreira bem trabalhado, bem desenvolvido, para que o profissional ele possa entender que ele tenha segurança, né, de crescer profissionalmente ali dentro também, ali dentro dessa organização. Então é importante
que a psicologia organizacional trabalhe bastante nessa área, né, em questão de liderança, né? Porque a gente vê quando o líder é ruim, né? Ó, carro do ovo na rua. É do morango. Já